Um grau de maio de 1994. O céu sobre Imola parecia tranquilo demais para o que estava prestes a acontecer. Ayrton Senna acordou cedo naquele domingo. Dormira pouco. Havia algo no ar. Uma inquietação difícil de explicar. No hotel, ele folheava a Bíblia, como fazia antes das corridas mais importantes. Falava pouco. Pensava muito. O Grande Prêmio de San Marino já havia sido marcado por acidentes graves nos dias anteriores. Na sexta-feira, Rubens Barrichello escapou da morte por centímetros. No sábado, Roland Ratzenberger não teve a mesma sorte. A Fórmula 1 estava sangrando, e Senna sabia disso. Ele caminhou até o circuito com o semblante fechado. Alguns membros da equipe Williams perceberam que ele estava diferente, mais introspectivo, mais pesado. Naquela manhã, Ayrton havia separado uma bandeira da Áustria para homenagear Ratzenberger caso vencesse a corrida. Era o tipo de gesto que quase ninguém veria, mas dizia tudo sobre quem ele era por dentro. Mas ninguém estava preparado para o que viria. Quando entrou no cockpit do Williams FW16, ajeitou o capacete amarelo com as faixas verde e azul que já haviam se tornado um símbolo mundial. O ronco do motor ecoava como um presságio. A corrida começou sob tensão. Logo na largada, um acidente entre Pedro Lamy e J.J. Leto provocou a entrada do safety car. Voltas lentas, pneus esfriando, concentração absoluta. Ayrton reclamava pelo rádio sobre a falta de aderência. Algo não parecia certo. Na sétima volta, o safety car saiu da pista. A corrida recomeçou. Senna acelerou. Curva Tamburello se aproximava a mais de 300 km por hora. Era uma curva rápida demais para erros. Era uma curva que já havia sido palco de sustos em anos anteriores. Mas naquele instante, algo falhou. O carro seguiu reto, sem reação, sem correção visível. O impacto contra o muro de concreto foi brutal. Silêncio. Um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Você consegue imaginar o que passa pela mente de milhões de pessoas quando um ídolo simplesmente não se levanta? As câmeras mostravam o carro destruído, o capacete amarelo imóvel. Equipes médicas correram. A transmissão hesitava. Narradores perdiam a voz. O mundo prendia a respiração. Ayrton ainda tinha pulso quando foi retirado do carro, mas o ferimento na cabeça era devastador. Um braço da suspensão havia atravessado o capacete. Sangue misturado com a poeira do asfalto. Helicóptero. Hospital Maggiore de Bolonha. E ali, horas depois, veio a confirmação que ninguém queria ouvir. Ayrton Senna estava morto aos 34 anos. Será que foi realmente um acidente? Essa pergunta ecoaria por décadas. Mas para entender o peso daquele impacto, é preciso voltar muito antes de Imola, voltar a São Paulo, 1960. Um menino magro, inquieto, nascido em uma família de classe média alta no bairro de Santana, filho de Milton e Neide Senna. Desde cedo, Ayrton mostrava intensidade. Não era apenas talento, era obsessão. Aos 4 anos, ganhou seu primeiro kart feito pelo pai. Pequeno, barulhento, quase improvisado. Mas ali nascia algo que o mundo inteiro testemunharia depois. Ele passava horas girando no quintal, imaginando circuitos invisíveis. Não corria apenas para vencer os outros, corria para vencer a si mesmo. O perfeccionismo já estava ali. A disciplina quase religiosa também. Existe algo que quase ninguém sabe. Ayrton era profundamente espiritual. Falava sobre Deus com a mesma convicção com que falava sobre velocidade. Para ele, correr era uma forma de transcendência. Na adolescência, dominava campeonatos de kart no Brasil. Depois, atravessou o oceano rumo à Inglaterra. Sozinho, jovem. Determinado, lá enfrentou frio, solidão e dúvidas. Mas também construiu sua reputação. Na Fórmula Ford e depois na Fórmula 3 britânica, tornou-se um nome impossível de ignorar. Os chefes de equipe cochichavam nos paddocks. Havia algo diferente naquele brasileiro.
Em 1984, finalmente estreou na Fórmula 1 pela Toleman, um carro limitado. Pouca estrutura, mas foi no caótico Grande Prêmio de Mônaco, sob chuva torrencial, que o mundo viu o que estava por vir. Senna desafiava a lógica, ultrapassava campeões com um carro inferior, aproximava-se perigosamente de Alain Prost, o líder da corrida. A prova foi interrompida antes que ele pudesse atacar pela vitória. Muitos acreditam que aquela decisão mudou a história. O que aconteceu depois mudou tudo. A partir dali, Senna tornou-se uma força da natureza. Lotus, depois McLaren. Títulos mundiais em 1988, 1990 e 1991. Duelo lendário contra Alain Prost. Rivalidade que ultrapassava as pistas e entrava no campo psicológico. Toques, acusações, decisões polêmicas da FIA. Senna não escondia sua fúria quando se sentia injustiçado. Ele falava o que pensava. E isso o tornava amado e odiado na mesma intensidade. Quem assistia via um piloto agressivo. Mas por trás do capacete havia um homem complexo, sensível. Generoso, durante anos doou milhões anonimamente para crianças carentes no Brasil. Após sua morte, a família revelaria a extensão desse gesto. Essa parte é fundamental, porque mostra que o herói das pistas também carregava um compromisso silencioso com seu país. Nos anos 90, porém, o cenário começou a mudar. A Fórmula 1 tornava-se mais tecnológica, mais política. A Williams dominava com sistemas eletrônicos avançados. Senna, ainda na McLaren, sentia-se limitado. Em 1994, finalmente assinou com a Williams. Era o que muitos chamavam de casamento perfeito. O melhor piloto no melhor carro. Mas a temporada começou turbulenta. Mudanças no regulamento proibiram auxílios eletrônicos. O carro era instável, nervoso, difícil de controlar. E então veio aquele fim de semana em Imola. 2 acidentes graves antes da corrida. Senna estava perturbado. Alguns dizem que ele falava em reformar a segurança da categoria. Outros afirmam que parecia pressentir algo. Coincidência? Intuição? E é aqui que a história fica mais sombria. Na volta final que antecedeu a relargada, Senna acelerava tentando aquecer os pneus. Há teorias sobre falha na coluna de direção, modificada a pedido dele. Há quem fale em perda de pressão aerodinâmica após sair do vácuo do safety car. Outros mencionam um possível furo de pneu. O carro simplesmente não fez a curva. E a pergunta permanece viva: erro humano ou falha mecânica? O impacto foi registrado em detalhes. A desaceleração ultrapassou 200 km por hora para 0 em frações de segundo. Especialistas analisaram telemetrias, vídeos, peças do carro. Um longo processo judicial na Itália tentou apontar responsabilidades. Engenheiros foram acusados. Anos depois, absolvidos. Mas a sensação de mistério nunca desapareceu completamente. O que descobriram depois foi assustador. No cockpit, além da bandeira austríaca, encontraram também serenidade no rosto de um homem que parecia ter ido além da velocidade. O Brasil parou quando a notícia foi confirmada. Milhões foram às ruas. O funeral em São Paulo tornou-se um dos maiores da história do país. Pessoas choravam como se tivessem perdido alguém da família, porque de certa forma tinham perdido. Mas por que a morte de Ayrton Senna doeu tanto? Seria apenas pelo talento? Pelos títulos? Ou havia algo mais profundo naquela conexão entre ele e o povo? Você consegue imaginar o peso de carregar a esperança de uma nação inteira? Ayrton não era apenas um piloto. Era símbolo de excelência em um país marcado por crises econômicas e instabilidade política. Quando ele vencia, o Brasil sentia que também podia vencer. Quando erguia o troféu com a bandeira verde e amarela, era como se dissesse que limites existem para serem ultrapassados. E ainda assim, naquela curva de Tamburello, tudo terminou em segundos. Ou será que realmente terminou ali?
porque a morte de Senna não apenas mudou a Fórmula 1, mudou regulamentos, mudou circuitos, mudou mentalidades. A segurança tornou-se prioridade máxima depois daquele 1 grau de maio. Barreiras foram redesenhadas, carros reforçados, procedimentos médicos aprimorados. De certa forma, seu sacrifício salvou inúmeras vidas nos anos seguintes. Mas dentro do coração dos fãs, a pergunta continua ecoando, quase como o som distante de um motor em alta rotação. Poderia ter sido diferente? A resposta talvez nunca venha por completo. E talvez seja justamente esse mistério que mantém Ayrton Senna vivo na memória coletiva. Um herói que desafiava limites. Um homem que buscava Deus na velocidade. Um ídolo que partiu cedo demais. E o que realmente aconteceu naqueles últimos segundos antes do impacto é algo que ainda vamos explorar. O hospital em Bolonha estava cercado por jornalistas do mundo inteiro. Helicópteros sobrevoavam como abutres silenciosos, esperando uma confirmação que ninguém queria dar. Dentro da sala de cirurgia, médicos lutavam contra algo que já parecia inevitável. A lesão cerebral era extensa demais. A força do impacto havia provocado danos irreversíveis. O que descobriram depois foi assustador. O braço da suspensão que se soltou no choque atravessou o capacete e penetrou acima da viseira, causando um trauma fatal quase instantâneo. Mesmo assim, por horas, o mundo se agarrou à esperança. No Brasil, as emissoras interromperam a programação. Pessoas se reuniam diante das televisões em bares, casas, aeroportos. O silêncio era coletivo. Quando a morte cerebral foi oficialmente declarada, às 18h40 do horário local, uma onda de choque atravessou continentes. Não era apenas a perda de um atleta, era a queda de um símbolo. Mas isso não é tudo, porque o que viria depois transformaria aquela tragédia em um divisor de águas na história do automobilismo. A investigação começou imediatamente. Engenheiros analisaram cada parafuso do Williams F-150. A coluna de direção, modificada dias antes para se adaptar à posição de Senna, tornou-se o centro das atenções. Teria ela quebrado antes do impacto? As imagens on-board eram inconclusivas. A telemetria mostrava que o carro não respondeu ao comando de esterço. Mas por quê? Alguns especialistas defendiam a hipótese de que a pressão aerodinâmica caiu drasticamente após a saída do safety car, reduzindo a aderência na curva Tamburello. Outros apontavam que um pequeno ressalto no asfalto poderia ter desestabilizado o carro a 307 km por hora. Havia ainda a teoria de um pneu murcho. Será que foi realmente um acidente ou uma combinação fatal de fatores que ninguém conseguiu prever? O processo judicial na Itália arrastou-se por anos. Frank Williams e o engenheiro Patrick Head enfrentaram acusações de homicídio culposo. A imprensa explorava cada detalhe como se a resposta definitiva estivesse prestes a surgir. Mas as conclusões eram sempre técnicas, frias, insuficientes para preencher o vazio emocional deixado por aquela perda. No fim, todos foram absolvidos. A justiça declarou que não havia provas concretas de negligência deliberada. Mas dentro do coração dos fãs, absolvição não significava explicação. Enquanto isso, no Brasil, o corpo de Senna retornava em um voo acompanhado por autoridades e comoção nacional. O caixão, envolto pela bandeira do Brasil, foi levado ao Palácio dos Bandeirantes. Mais de 3 milhões de pessoas passaram pelo velório. Homens adultos choravam abertamente. Crianças seguravam miniaturas de carros de Fórmula 1 como se fossem relíquias sagradas. Você consegue imaginar o que é ver um país inteiro em lágrimas? A imagem da mãe, Neide, amparada por familiares, comoveu até os mais céticos. O pai, Milton, mantinha uma postura firme, mas os olhos denunciavam a dor impossível de medir. O cortejo fúnebre avançou lentamente por São Paulo, acompanhado por uma multidão que parecia não ter fim. Não havia gritos, havia respeito, havia incredulidade. Mas por trás da comoção pública
havia perguntas que continuavam ecoando nos bastidores da Fórmula 1. A temporada de 1994 seguiu adiante. Michael Schumacher despontava como a nova estrela da categoria, mas algo estava diferente. A inocência da Fórmula 1 havia morrido junto com Senna. A FIA implementou mudanças imediatas: redução de velocidade nos boxes, alterações aerodinâmicas, revisão completa dos circuitos. A curva Tamburello foi transformada em chicane. Nunca mais seria a mesma. E é aqui que a história fica ainda mais profunda, porque Ayrton já vinha alertando sobre segurança. Nos dias que antecederam o acidente, ele discutia com colegas sobre a necessidade de criar uma associação de pilotos mais ativa. A morte de Ratzenberger o abalou profundamente. Alguns amigos relataram que ele parecia carregar um peso invisível naquele domingo. Teria sido apenas tristeza ou uma espécie de pressentimento? Há quem diga que, na manhã da corrida, ele comentou: "Se acontecer alguma coisa comigo..." A frase nunca foi confirmada oficialmente, mas se espalhou como um sussurro carregado de mistério. Existe algo que quase ninguém sabe. Dentro de sua pasta pessoal, encontrada após o acidente, havia anotações sobre melhorar padrões de segurança na categoria. Isso muda a forma como vemos aquele fim de semana? A rivalidade com Alain Prost também ganhou novo significado após sua morte. Prost, que havia se aposentado no ano anterior, estava na pista como comentarista. Quando viu o acidente, ficou paralisado. Anos depois, confessaria que perdeu um pedaço de si naquele dia. Dois adversários ferozes, dois gênios que se empurraram até o limite e que, no fundo, se respeitavam profundamente. Mas a ausência de Senna abriu espaço para um novo capítulo na Fórmula 1. Schumacher dominaria a segunda metade dos anos 90. A tecnologia avançaria, os carros se tornariam mais seguros. O dispositivo HANS, estruturas de impacto laterais reforçadas, cockpits mais protegidos, tudo isso tem raízes naquele 1 grau de maio. Essa parte é fundamental, porque mostra que sua morte não foi apenas um fim, mas um alerta que salvou incontáveis vidas. E ainda assim, a figura de Ayrton crescia após sua partida. Documentários, livros, homenagens. O capacete amarelo tornou-se um ícone eterno. Jovens pilotos brasileiros passaram a sonhar novamente. Entre eles, um garoto chamado Felipe Massa, que anos depois correria pela Ferrari, inspirado pelo ídolo. Mas talvez o legado mais poderoso não esteja nos números 41 vitórias, 65 pole positions, 3 títulos mundiais. Talvez esteja na intensidade com que ele vivia cada volta. Senna falava sobre entrar em um estado quase místico quando guiava no limite. Dizia que, em certos momentos, sentia-se além da própria consciência. Você já se perguntou o que leva alguém a buscar constantemente o limite entre o controle e o caos? Para Ayrton, não era apenas competição, era propósito. Ele acreditava que seu talento vinha de Deus e que tinha responsabilidade em usá-lo da melhor forma possível. Essa fé o guiava nas vitórias e nas derrotas. E talvez explique por que sua perda foi sentida como algo quase espiritual. Mas as teorias nunca desapareceram completamente. Décadas depois, engenheiros independentes continuam revisitando dados. Simulações digitais tentam reconstruir aqueles segundos finais. Pequenas variações de milímetros na coluna de direção poderiam mudar tudo. Um ajuste diferente na pressão dos pneus poderia alterar o desfecho. O que aconteceu depois mudou tudo. Não apenas nas pistas, mas na forma como o mundo enxerga risco, responsabilidade e heroísmo. E há ainda um detalhe que intriga muitos. Senna havia feito a pole position naquele fim de semana. Mesmo com um carro difícil, extraía desempenho onde parecia não existir. Isso reforça a ideia de que ele estava no auge de sua capacidade. Não havia sinais de declínio, não havia desgaste visível. Ele estava pronto para lutar por mais um título. Então, por que o destino escolheu aquele momento? Alguns enxergam ironia,
Outros falam em tragédia inevitável dentro de um esporte que flerta com o perigo. Mas talvez a resposta esteja na própria essência da Fórmula 1 dos anos 90, uma era de transição tecnológica, onde limites eram testados sem que a segurança acompanhasse na mesma velocidade. Mais adiante você vai entender por que isso é importante. Porque, ao mergulhar na história completa de Ayrton Senna, percebemos que sua morte não pode ser separada de sua vida. Ele sempre viveu no limite, desde os karts improvisados na infância até as ultrapassagens impossíveis sob chuva. Sempre foi intensidade pura. Sempre foi tudo ou nada. E quando nada chegou, chegou rápido demais. Ainda assim, sua imagem permanece viva. Nos autódromos, fãs continuam erguendo bandeiras com seu rosto. No Brasil, seu nome batiza institutos, avenidas, escolas. O Instituto Ayrton Senna, criado por sua família, transformou a educação de milhões de crianças. Um impacto silencioso e contínuo que talvez ele mesmo considerasse sua maior vitória. Mas a pergunta que ecoa é simples e ao mesmo tempo impossível. Como alguém pode partir tão cedo e ainda assim permanecer tão presente? O que descobriram depois foi assustador. Não apenas sobre a mecânica do acidente, mas sobre o tamanho do vazio que ele deixou. Um vazio que nenhum título posterior conseguiu preencher. Um silêncio que ecoa sempre que um carro de Fórmula 1 passa a mais de 300 km por hora por uma curva de alta. E enquanto a imagem daquele capacete amarelo imóvel continua gravada na memória coletiva, uma sensação permanece. A de que a história de Ayrton Senna não terminou naquela curva, ela apenas mudou de forma. E ainda há algo mais a ser revelado. O tempo passou, as temporadas se sucederam, novos campeões ergueram troféus, mas sempre que um carro de Fórmula 1 mergulha em uma curva de alta velocidade, há um silêncio invisível que atravessa o asfalto. É como se a memória de Ayrton Senna estivesse ali, pairando sobre cada centímetro do circuito. Porque algumas histórias não terminam com a morte. Elas se transformam em lenda. Após 1994, a Fórmula 1 entrou em uma nova era. As mudanças de segurança foram profundas. Cockpits mais resistentes, áreas de escape ampliadas, barreiras de proteção reprojetadas. Décadas depois, quando o halo foi introduzido para proteger a cabeça dos pilotos, muitos lembraram que a semente daquela proteção começou a ser plantada no dia em que Senna partiu. Seu impacto foi técnico, estrutural, permanente. Mas o que poucos perceberam na época é que também houve uma transformação emocional dentro do esporte. A geração que cresceu assistindo às vitórias de Senna carregava uma mistura de admiração e medo. Admiração pela coragem, medo pelo preço que ela poderia cobrar. Você já se perguntou quanto vale um segundo a mais no limite da velocidade? Michael Schumacher dominou anos depois, conquistou 7 títulos mundiais, quebrou recordes. A Fórmula 1 se tornou mais global, mais corporativa, mais tecnológica. Mas mesmo os pilotos que vieram depois reconheciam. Havia algo diferente em Senna. Algo quase magnético. Lewis Hamilton, décadas depois, falaria abertamente sobre a inspiração que sentia ao assistir aos vídeos do brasileiro ainda criança. O legado atravessou gerações, e no Brasil, Ayrton se tornou mais que um campeão. Tornou-se símbolo de caráter. Sua disciplina, sua dedicação quase obsessiva, sua espiritualidade intensa. Ele não escondia suas lágrimas no pódio quando o hino nacional tocava. Não escondia a raiva quando se sentia injustiçado. Era humano, intensamente humano. Essa parte é fundamental, porque a conexão com o público vinha exatamente dessa transparência emocional. Mas existe um aspecto que torna sua história ainda mais poderosa. Após sua morte, revelou-se a extensão das doações anônimas que ele fazia para instituições de caridade. Milhões destinados à educação infantil. Ele nunca usou isso como marketing. Nunca transformou solidariedade em manchete. O Instituto Ayrton Senna,
criado por sua família, expandiu esse sonho e impactou milhões de crianças brasileiras. Talvez essa seja a vitória mais duradoura de todas. Ainda assim, o mistério daquele 1 grau de maio nunca desapareceu por completo. Simulações modernas recriaram o acidente em ambientes digitais. Especialistas analisaram quadro a quadro as imagens disponíveis. A hipótese mais aceita aponta para a quebra da coluna de direção, uma falha estrutural agravada pelas vibrações do carro, mas há sempre uma margem de incerteza. Será que foi realmente um acidente? Ou o resultado inevitável de um esporte que, naquele momento, estava ultrapassando seus próprios limites? Talvez a resposta definitiva nunca venha. E talvez isso faça parte do mito, porque mitos não vivem de conclusões fechadas. Vivem de perguntas que atravessam o tempo. Mas isso não é tudo. Nos anos que se seguiram, pilotos sobreviveram a acidentes que na década de 80 ou início dos 90 provavelmente seriam fatais. O caso de Robert Kubica em 2007. O incêndio assustador de Romain Grosjean em 2020. Em cada sobrevivência milagrosa, há um fio invisível que conecta de volta a Imola. A cada vida preservada, há um eco silencioso do sacrifício de Senna, e é impossível ignorar o simbolismo do capacete amarelo. Simples, vibrante, inconfundível, ele se tornou um ícone cultural, estampado em murais, camisetas, tatuagens. Representa não apenas velocidade, mas determinação. Representa a ideia de que excelência exige entrega total. Mas há um detalhe que muitos esquecem. Senna estava no auge. Aos 34 anos, fisicamente preparado, mentalmente afiado, motivado para conquistar mais títulos. Ele não era um piloto em declínio, não era alguém prestes a se aposentar. Ele estava pronto para escrever novos capítulos. Você consegue imaginar quantas histórias nunca foram vividas? Essa talvez seja a parte mais dolorosa. Não apenas o que foi perdido, mas o que poderia ter sido. Há quem diga que, se tivesse sobrevivido, Ayrton teria liderado movimentos por mais segurança, talvez até ocupado cargos de liderança dentro da categoria. Outros acreditam que ele poderia ter se dedicado ainda mais às causas sociais. São hipóteses, possibilidades que pertencem ao campo do imaginário, mas o que é real é o impacto emocional que permanece. Todo 1 grau de maio, fãs se reúnem em Imola, flores são deixadas no local do acidente, bandeiras do Brasil tremulam silenciosamente. Não há motores rugindo naquele instante, há apenas memória. E é aqui que a história fica mais profunda, porque o tempo não diminuiu a intensidade da saudade. Em entrevistas antigas, Senna falava sobre ultrapassar o limite da consciência enquanto pilotava sob chuva. Descrevia momentos em que sentia estar guiando por instinto puro, como se estivesse conectado a algo maior. Para ele, correr não era apenas competição, era transcendência, era fé em movimento. Talvez por isso sua morte tenha sido sentida como uma ruptura quase espiritual. Não era apenas o fim de um atleta, era a interrupção de uma jornada que parecia ter um propósito maior. O que aconteceu depois mudou tudo. A Fórmula 1 jamais voltou a ignorar a segurança como fazia antes. O esporte amadureceu, tornou-se mais responsável, mais consciente. E, paradoxalmente, continuou perigoso porque a essência da velocidade extrema nunca desaparece. Mas sempre que um jovem piloto brasileiro surge nas categorias de base, o nome de Senna reaparece como referência inevitável. Não como peso, mas como inspiração, como prova de que é possível desafiar gigantes e vencer. E talvez seja esse o segredo de sua imortalidade. Ayrton Senna morreu em 1994. Isso é fato. O coração parou, o corpo foi enterrado, o autódromo seguiu funcionando, o campeonato continuou, o mundo não parou de girar. Mas o símbolo nunca desapareceu. Existe algo que quase ninguém sabe.
A verdadeira grandeza de um ídolo não está apenas em suas vitórias, mas na marca invisível que deixa nas pessoas. E essa marca, no caso de Senna, foi profunda demais para ser apagada pelo tempo. Hoje, quando as imagens daquele domingo reaparecem, ainda causam arrepio, ainda provocam silêncio, ainda levantam a mesma pergunta que ecoa há décadas. Poderia ter sido diferente? Talvez sim, talvez não. Mas há uma certeza que atravessa gerações. Ayrton Senna viveu com intensidade absoluta. Amou o que fazia. Buscou a perfeição, mesmo sabendo que ela era inalcançável. E pagou o preço mais alto dentro de um esporte que ele ajudou a transformar. Você consegue imaginar um legado mais poderoso do que esse? Entre o rugido dos motores e o silêncio das homenagens, entre o risco e a fé, entre a glória e a tragédia, a história de Ayrton Senna permanece como um lembrete eterno de que alguns homens não passam pelo mundo. Eles deixam um rastro de luz impossível de ignorar. E enquanto houver uma curva desafiando a coragem humana, enquanto houver alguém disposto a acelerar além do medo, o nome de Ayrton Senna continuará sendo sussurrado como sinônimo de limite e de eternidade.